Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então vamos iniciar essa sexta-feira, né? Já fazendo a nossa meditação do Evangelho de hoje, que se encontra em João 10, do 31 ao 42. Os judeus querem apedrejar Jesus. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam: Não é por causa de alguma obra boa que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Eu gostaria de parar um pouquinho nesse versículo aqui, onde os judeus vão dizer para Jesus: sendo homem te fazes Deus. E é uma realidade que eu quero trazer para vocês, né, que eu não sei se vocês percebem, mas hoje tem acontecido muito isso, das pessoas quererem colocar Jesus unicamente como homem, como profeta, mas não como quem realmente ele é, Deus, né? Filho de Deus e verdadeiro Deus. Então esse pecado, essa blasfêmia que eles faziam, eles diziam que Jesus estava blasfemando, só que na verdade os blasfemadores eram eles, né? Por dizer que Jesus estava se fazendo Deus, estava blasfemando contra o Pai, então, contra Deus. Então, o que nós vemos aqui é o que acontece hoje em dia também. A gente vê muita gente, assim, principalmente em rede social, né, nos canais aí de YouTube, se a gente começar a procurar, a gente vai ver muita pessoa querendo atribuir os milagres que Jesus realizou, por exemplo, no Evangelho, como se fosse uma coisa que não aconteceu de fato, como se aquilo fosse uma invenção de quem escreveu a Bíblia. A gente vê muito disso. E isso é o mesmo, né, que fazer com que Jesus perca o mérito de filho de Deus. É o mesmo que os judeus estavam tentando fazer. A partir do momento, né, igual a ciência fica tentando explicar os milagres de Jesus, quer dizer, a partir do momento que eu tento explicar algo que só a fé é capaz de compreender, que eu fico tentando provar a qualquer custo, né, que o milagre da multiplicação dos pães, na verdade aconteceu foi o milagre da partilha, né, como eu já ouvi muito dizer por aí, né, os cientistas dizem, porque tinha um monte de pessoas, as pessoas tinham levado, cada um tinha levado a sua própria comida, e aí chegou lá na multiplicação dos pães, o que Jesus fez foi fazer com que cada um doasse de si e partilhasse. Então o que aconteceu foi isso, na realidade não foi um milagre. Gente, isso é muito triste ver, porque isso é para tirar o mérito. Essas pessoas que tentam explicar o inexplicável, na verdade, elas estão tentando humanizar Jesus, é colocar Jesus como não é ele que fez o milagre. Na verdade, o que aconteceu foi uma partilha do pão, é desmerecer o poder de Jesus, consegue entender? Então, se você já ouviu isso por aí, meu irmão, não ponha isso na tua cabeça. Não tire, não tente tirar, não provoque Deus dessa forma. Isso é provocar a Deus, isso é blasfemar contra Deus, né? Atribuir um milagre, atribuir uma obra de Jesus tão grande, um milagre tão grande a coisas humanas. Foi a partilha. Não, não foi a partilha, foi o milagre que aconteceu ali. Então, assim, isso eu vejo acontecendo muito hoje. As pessoas tentando, principalmente em rede social, não tanto pessoalmente, mas em rede social a gente vê muito isso, né? As pessoas tentando explicar algo que só a fé pode explicar. As pessoas tentando a qualquer custo, a todo custo, explicar mistérios de Deus. Isso é provocar a Deus, gente. Isso é blasfêmia. A gente, né, não pode ficar questionando. Tudo bem você querer saber, querer aprofundar, mas uma coisa é você querer obter conhecimento, ou, né, conhecimento teólogo, conhecimento da palavra, conhecimento de Jesus. Agora, eu ficar tentando colocar de uma forma humana,
querer tirar o mérito do milagre, querer dizer que aquilo não aconteceu, é o mesmo que dizer o que esses homens disseram, que Jesus não era filho de Deus. É o mesmo. Então a gente vê muito isso acontecer hoje e a tendência é piorar, né? Então a gente não pode cair nessa ladainha do mundo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se a lei chama a Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, como acusar de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais, mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras. Aí, que obras são essas? São os milagres, né? Jesus mais uma vez dizendo, já que não querem acreditar na minha palavra, crê nas minhas obras, gente. Mas eles estavam cegos pelo pecado, eles estavam cegos pela inveja, pela malícia, né? Pecados esses que muitas vezes nos cegam hoje também, de ver as obras das outras pessoas através do Espírito Santo. É que o Espírito Santo ele realiza obras através dos irmãos, mas às vezes a nossa inveja, a nossa ignorância nos cega e nos impede de ver. A gente tem que tomar cuidado com isso. E continua aqui, ó, no versículo 39. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou de suas mãos. Né? Eles queriam prender Jesus e ele se esquivou, porque não era a hora ainda. Ele se retirou novamente para além de Jordão, para o lugar onde João começou a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam, João não fez milagres algum, mas tudo que João falou deste homem era verdade, e muitos creram nele, acreditaram nele. Então assim, em meio a tanta maldade, em meio a tanto julgamento, né, eles queriam apedrejar Jesus aqui novamente, Jesus se retirou, mas em meio a tudo isso, muitos se converteram, muitos acreditaram, muitos passaram a seguir Jesus. É o que mostra o último versículo. Então, assim, a gente não deve desanimar, sabe? Porque por mais que às vezes pareça que a gente está falando, né, que a gente está evangelizando e que a maioria, o que mais ressalta é aquelas pessoas que não querem, aquelas pessoas que criticam, mas tem alguns que buscam. Tem alguns que, sabe, se preocupem em ouvir a palavra de Deus, se preocupem em conhecer. Por exemplo, o que eu faço aqui na internet, né? Que é divulgar todos os dias o evangelho, é pra falar pra vocês o evangelho. Eu tô com 23 inscritos no canal. E só que desses 23 inscritos, os meus vídeos em média tem 10, 12, 13 visualizações por dia. Então, quer dizer, é uma metade só dos inscritos que vê a palavra, mas não tem problema, por quê? Para esses 12, para esses 10, 13 que assistem, tá valendo a pena, porque senão eles não voltariam no canal para ouvir a palavra. E se de todas essas pessoas que assistem os vídeos, se uma delas, né, deixar de cometer um pecado que seja, porque ouviu algo interessante na palavra, já valeu a pena todos os vídeos que eu fiz para trás e que eu vou fazer pela frente. Consegue entender? Então, assim, alguns creram. Então, Jesus veio para estes. Jesus veio para aquele que está perdido e que quis acreditar, né? Nós hoje temos que evangelizar, nós temos a missão de Jesus, nós, novos cristãos, né? A palavra cristão vem de Cristo. Eu preciso ser um novo Cristo nesta terra, né? Nessa terra tão cheia de anticristãos. Então, se o Senhor me deu essa chance, essa oportunidade e este desejo no meu coração de evangelizar, de falar dele, ele vai me dar todo o suporte necessário para que eu consiga falar, sabe? E que com certeza algum fruto vai dar, algum fruto vai vir disso, mesmo que eu não veja por agora, mas eu tenho certeza que algum fruto virá. Amém? Então, obrigada a você que tem assistido, né? Amanhã a gente estará de volta com o Evangelho do Dia. E no fim de semana eu vou ver se eu bolo algum videozinho extra, de repente eu solto no domingo, mas eu ainda vou ver, de repente um vídeo de música. Eu já tenho alguns vídeos gravados, porém eu ainda tô dando uma olhadinha, de repente dar uma editada, mas aí de repente eu solto um vídeo extra aí, lá pro domingo, pra vocês não ficarem sem nada, tá bom?
Fiquem com Deus então, até amanhã. Um bom fim de semana a todos. Tchau!